Aleluya. Glórias a Deus. Muy bien. Josué, capítulo 12. Voy a leer de versículo 1. Bien? Versículo 1. Y después voy a leer el versículo 7 de Josué. Vamos a dar continuidad y terminar hoy con la conquista de la tierra prometida. Hoy la parte 6 de la tierra prometida. Hoy concluimos este tema, este estudio, esta prédica. Y vamos a hablar de la toma y, y el reparto de la tierra prometida. O sea, la toma, no la conquista y lo reparto de esta tierra. Glórias a Deus. Muy bien, vamos vendo aqui, Josué 12, versículo 1, diz assim: Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron a los otros lados de Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Y vamos a ver aquí el versículo 7, que diz assim, versículo 7 de capítulo 12. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, y este lado de Jordán hacia del occidente, desde Baal-Gad, el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribuição. Glórias a Deus, aleluia. Padre Santo, Deus de poder, ó Padre Celestial, esta manhã, Senhor Deus, és tuyo, Senhor. Usa-me, Padre Santíssimo Deus, quero estar muito pequeno, Senhor, e que tu puedas crescer em mim. Trabalha, Senhor Deus, em minha vida, ajuda, Senhor, para que por misericórdia, por graça, podemos predicar tu palavra, Senhor Deus, que a palavra pode chegar a toda criatura. Ó Deus, bendiga, alimenta este povo, Senhor Deus, sedento. Alimenta este povo, Senhor Deus, que tem hambre, ó Padre Santo. Entra com tu santo poder, ó Deus, e te damos graças, ó Padre Santo, por tu palavra, em nome de Jesucristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Antes de entrar em versículo 12, capítulo 12, vamos só rever rapidamente e ver aí o que Deus estava falando com Josué. Em capítulo 1, podemos ver Deus falando com Josué. Deus falando com Josué para levantar, para ter força depois da morte de Moisés. Para ter força, não se quedar ali de luto. Não se quedar ali entregue, pero que se pueda levantar, se poner de pé e continuar, porque a vida continua. Há que continuar. Há povo que está necessitado, há povo que necessita de estar na terra prometida, necessita de ter as promessas de Deus se cumprindo em suas vidas. Então, Deus levanta a Josué como líder, e este líder há que estar de pé, este líder há que ser valente. Esse líder há que se esforçar. Este líder há que caminhar com a palavra. É isto que Deus ensina e habla com Josué em el capítulo 1. Então, a partir de aí, a partir deste momento, Josué não pode mais caminhar por seus sentidos, não pode mais caminhar por sua vontade. Ele tem que deixar de fazer coisas que às vezes agradam a ele, para poder ter objetivo de Deus, para poder cumprir com as promessas de Deus. Não pode se quedar ali parado, acostado, ali chorando por a morte de Moisés. Há que levantar, há que se poner de pé e há que cuidar de povo, há que seguir com este povo para lá receber as promessas, as bendições do Senhor. Deus ensina a Josué estratégias. Ensine a Josué como tem que fazer para conquistar. E para conquistar, não é só vai ali e conquista. Há montão de detalhes, há montão de coisas que Josué há que estar atento para poder conquistar. Ele tem que estar muito atento com todo. Há que enviar espias ali para saber o que está passando em Jericó. Há que
obedecer ao Senhor exatamente da maneira que Deus estava pedindo, estava exigindo. Não podia entrar ali em Jericó e simplesmente ir ali e batalhar e ter vitória. Ele tinha que primeiramente caminhar ali 6 vueltas ali, sim, em volta da cidade, uma cidade fortificada, uma cidade forte, uma cidade onde havia muitos soldados valentes. E o povo de Israel não eram soldados, eram agricultores, eram pessoas que cuidavam das terras, eram pessoas que cuidavam da parte espiritual, não eram pessoas, não eram soldados. Pero Deus estava levantando eles como soldados. Pero para poder ganhar uma guerra com soldados, há que ir com a presença de Deus. Não se ganha a guerra simplesmente por chegar e pensar que pode, só porque Deus lo prometeu. Há que obedecer ali, arriesga todo o que Deus está ensinando. E Deus ensina, dá primeiramente 6 vueltas, junto ali com os sacerdotes, junto ali com os soldados, dá as 6 voltas, cada dia uma vuelta, cada dia que vai, dá uma vuelta, sim? E vai já se acostumando, esse número 6, essas 6 vueltas, é a volta do homem, é o primeiro passo, é a primeira atitude que o homem tem que ter, é começar a caminhar por fé, a crer em el Senhor, a crer que Ele está, o que Ele está dizendo, devemos seguir e não questionar. O que tem que ver como vou dar 6 voltas ali? Não sou nem guerreiro, nem soldado, não sou. Pero há uma coisa de distinto de los demás, é que eles estão com a presença do Senhor. Deus está com eles. Então, Deus está ensinando, vá, dá o primeiro passo, dá as 6 voltas, cada dia uma volta. E quando chegou o último dia, agora Deus empieza a trabalhar, Ele empieza a operar por la obediência. Então Ele diz, agora, e el 7º dia, va a hora das 7 vueltas, em volta de la fortificação, em volta de los muros, 7 vueltas ali, no mesmo dia. Pero quando termina ali, vai dando as voltas, vai tocando o chofar, e quando termina as 7 voltas, empieza a gritar, porque para glorificar ao Senhor, que o poder de Deus se manifestará, e todas aquelas muralhas cairão por terra, e aí os inimigos estarão vulneráveis, e aí se pode entrar e ganhar a guerra. E foi assim com Jericó. E assim, desta maneira, Josué foi obtendo vitórias, e vitórias, e vitórias, e vitórias. Pero há que acordar que aqui em versículo 1 do capítulo 12 de Josué, já está falando das vitórias que tuvo primeiramente Moisés, antes ali do rio Jordão. Já teve 2 vitórias, ali, diante de 2 reis. E vemos aqui o rei Sihon, de los reis de los amorreus, e também o Og, rei de Masã, Og. Então, esses 2 reis, Moisés ensinou uma coisa importante, amados. Uma coisa importante que vemos na palavra de Deus. Não vemos Josué dando início a todo. Não vemos Josué recebendo de Deus a informação e já fazendo o que tem que fazer. Primeiramente, Josué teve que aprender junto com Moisés, passo a passo. Teve que aprender a estar em Egito, teve que aprender a estar em el deserto, teve que aprender a guerrear, caminhando por fé e estando sob a submissão de Moisés, teve que aprender um montão de coisas para o dia que chegou a vez de ele poder liderar, ele puder estar ali apto, capacitado para uma grande e boa obra, para seguir em obediência. Como vou vencer se não tenho experiência? Como vou vencer se não sei conquistar? Como vou obedecer se não tenho um líder, se não aprendi com nada? Nada me ensinou. Como posso aprender? Como posso guerrear? Como posso ganhar uma guerra se nada me ensinou? Pero Josué não começou ali em Josué 1. Ele já empieza ali, já vem aí acompanhando ali a Moisés, desde todo o tempo ali, acompanhando desde pequeno, já acompanhando Moisés do Egito, já vendo os milagres, vendo o mar rojo se abrir, vendo todos os milagres. Então ele sabe que Deus existe, que Deus é poderoso para operar milagres na vida dele e na vida de todo o seu povo. Agora a pergunta que devo a toda a igreja: como estamos nós diante das promessas de Deus em nossas vidas?
Porque promessas sabemos que temos, pero vou dizer uma coisa, está preparado? Está capacitado para estas promessas de Deus se cumprir em tu vida? Como está quando vem as primeiras adversidades, os primeiros momentos de lutas? Como estão na hora de passar por uma situação difícil dentro de tu casa, ou uma situação difícil dentro de tu parentesco, ou dentro do trabalho, ou até mesmo dentro da igreja? Como que está preparado para passar por esta situação? Como um cristiano pode ter vitória se ele não está capacitado para receber essas bendições? Como ele vai receber as coisas que Deus tem quando chega a primeira dificuldade dentro de tu casa, ele quer tirar a toalha, ele não quer continuar lutando, não quer orar, não quer buscar do Senhor, não quer caminhar por fé. E na hora que habla com o Senhor e as coisas não vão de acordo com suas orações, já pensa que Deus não existe e já quer entregar. Como pode ter vitória em la hora que chegam as coisas grandes, as verdadeiras promessas de Deus na vida do cristiano? Então, aprendemos muito com Josué. Aprendemos com Josué que há que, primeiramente, ter alguém que nos ensine. Alguém que realmente viva uma vida plena, uma vida com Cristo, uma vida com Deus, alguém que vive para que eu pueda ver, pueda mirar, pueda aprender e pueda seguir. Eu tenho que ver milagros através de uma pessoa de Deus para que eu pueda aprender também. Tenho que ver aquela pessoa passar por dificuldades. Porque eu não posso estar predicando aqui delante de vosotros e quando vem minha primeira adversidade, minha primeira luta, eu fracasso, eu não tenho forças. Como vou predicar? Como vou ensinar se não sei passar por as dificuldades da vida? Se não estou preparado e capacitado para passar junto com minha família as dificuldades que se apresentam diante do mundo. Então é necessário que nós tenhamos alguém mais que está arriba, que tem mais experiência, que passa por dificuldades, não que já passou, pero que passa muitas vezes por dificuldade e que nos ensina. Aí aprendemos que é que a pessoa vai ser, vai orar, que a pessoa está haciendo para ter vitória, obediência, seguir ao Senhor, está submisso, vai na igreja, busca de Deus, aprende com a palavra, pratica a palavra. Agora sim, agora quando vêm os problemas para mim, eu sei como enfrentar, não vou mais desistir. Não vou mais tirar a toalha. Não vou dizer mais que Deus não existe e que Deus opera na vida dele, mas não opera em minha vida. Agora sei que Deus tem um propósito comigo. Era o propósito que Deus tinha na vida de Josué. Por quê? Porque Moisés não ia continuar. Deus tinha que levantar um outro líder. Para levantar um líder, este líder tem que estar acostumado a lutar, acostumado a obedecer, a ser submisso. Não há como ser líder se tu não sabes ser submisso. Não há como tu ser líder dentro de tu casa se tu não sabes ser submisso dentro da igreja, não sabes ser submisso a um pastor, não sabes ser submisso a tu jefe del trabalho. Não? Como pode depois querer ser líder dentro de tu casa se tu não respeita tus líderes? Então é importantíssimo respeitar estes líderes, obedecer estes líderes para poder seguir na vida cristiana, para poder ver os milagros de Deus e na hora que Deus necessita, e na hora que Deus vai derramar de las bendiciones, tu estás preparado. Primeiramente, ¿por quê? Porque para ter as promessas de Deus, há que lutar, há que enfrentar o inimigo. É isso que Josué estava aprendendo. E que hacemos? Estamos esperando as bendições, que às vezes já escutei, não aqui na igreja, mas já tive muitas oportunidades. Como pode? Deus me promete tantas coisas. Deus me prometeu que ia me bendecir. E na hora que eu estava esperando as bendições, começaram as pruebas, as lutas. Satanás entrou em minha casa, destroçou toda minha casa. Aí lhe pergunto: o que é o que tu hiciste para todo isto? Não? Para impedir, não? Ou para lutar contra tudo isto? Nada, porque eu não via o operar de Deus. Eu estava esperando as bendições do Senhor. Então, já é um grande equívoco. Por isso que o inimigo vai ganhando espaço dentro de nossa casa, quando não estamos preparados. Porque estamos preparados em ter vitória. Aí vem uma luta, vem uma adversidade, não temos força. O inimigo encontra espaço e vai trabalhando. E aí a vitória tarda.
As bendições que Deus tem para ti, que deveria ser hoje, vai tardar. Ou quizás aquelas bendições não cheguem mais. ¿Por quê? ¿Culpa de Deus? Não, porque nós não sabemos obedecer ao Senhor, não sabemos caminhar por fé. Então, por isso, a importância de saber, quando o crente já tem uma certa madurez, ele sabe que antes da vitória vem as lutas. Ele já sabe. ¿Por quê? Porque para a vitória se conquista através de lutas. As bendições de Deus se conquista através de lutas. E não chegar e esperar ali que Deus derrame as bendições e chegue em tus manos. Deus firme no céu. Pero nós devemos de conquistar. Nós devemos de estar buscando, devemos de estar lutando para lograr as bendições do Senhor. É isto que aprendemos com Josué. Aprendemos que devemos obedecer e que devemos fazer. Obedecer e hacer, obedecer e ter atitude em las coisas do Senhor. E para ter atitude é lutar em hora das adversidades, lutar em horas difíceis. Então, vemos aqui Moisés conquistando dos reis. Pero Josué, como aprendeu com Moisés, 2 reis não era mais suficiente. Ele conquistou, não, ganhou as batalhas de 31 reis. 31. Enquanto Moisés lutou contra 2 pueblos, contra 2 reis, Josué, por obediência, por fazer a vontade do Senhor, por respeitar a autoridade de Moisés, conseguiu aí lutar e conquistar as terras, lutou contra 31 reis. E aqui está os reis, que não vou falar de eles, mas está aqui em Josué capítulo 12, de versículo 9 a versículo 24. Aqui estão os reis, tá? Os 31. Primeiro os 16, que são os reis do sul, e depois os 15, os reis do norte. Então, Josué conseguiu conquistar toda Canaã, toda aquela região que estava ali com os inimigos, ali ocupando as promessas do Senhor. Então, o que vemos aqui de importante também é que Josué aprendeu com Moisés e conseguiu fazer muito mais, foi muito mais allá, para levar ao final, para que todo o povo realmente conseguira lograr de las bendições, que as promessas de Deus se cumpriram na vida do povo de Deus. O que nós estamos fazendo para que as promessas realmente se cumpram em nossa casa, em nossas famílias? Quais são as brechas que devemos tapar dentro de nossa casa? Que é que aún falta tapar? Onde está o problema? Acuérdate que o problema não está em nosso esposo, esposa, ou hijos e hijos. O problema está em nós. Como nós estamos actuando, como nós estamos fazendo dentro de nossa casa. Amados, se a prédica nos ensina que devemos conquistar e nos mostra que realmente conquistamos as bendições do Senhor, nós, com o poder de Deus, com a unção do Espírito Santo que temos em nós, por el poder de Deus, por la autoridade de Cristo em nossas vidas, devemos ir muito mais allá do que temos para poder lograr as bendições, completar as bendições do Senhor. Venimos aqui para nos alimentar, para ver os antigos, aprender com eles, para chegar o dia de hoje, poder lograr verdadeiramente a vitória. Que é que está faltando dentro de tu casa? Para agora, pense um pouquinho. Que é que falta para que tus filhos se entreguem ao Senhor? Que é que falta para que tu esposo se entregue ao Senhor? Que é que falta agora para tu esposa se entregar ao Senhor? Que é que está faltando? De ti, não dele. De ti, não de ela. De ti, não de tus filhos. Que falta de tu parte. Porque nós somos o real sacerdócio, o que está em 1 Pedro. Somos o real sacerdócio. E o sacerdócio aprendemos hoje, a responsabilidade que vai muito mais allá da parte espiritual. Aquele que estava na escola bíblica já sabe muito bem o que estou dizendo. Aqueles que não estavam, escola bíblica. Escola bíblica. Se tem escola bíblica, senão vai perder muita coisa. E muita coisa de verdade. Aqueles que estão, sabem muito bem o que estou dizendo. A responsabilidade de um sacerdote vai muito mais allá do que
la parte espiritual, que é a parte física, que é a parte clínica, não? A parte sanitária, a parte urbanística, cuidar de las casas, a parte civil, a parte administrativa e financeira e a parte judicial. Ah, pensei que se olvidaram aí da classe de hoje. Judicial. Todo estava em las manos de los sacerdotes. Los sacerdotes. Então, nós como real sacerdote, não é só a parte espiritual que temos que cuidar de nossa casa. É da parte física, da parte mental, cuidar do bem-estar de nossa casa, cuidar de nossa família. E não deixar a responsabilidade para o padre, a responsabilidade para a madre. Ah, meu hijo está enfermo. Ah, encontra uma maneira para sanar. Eu não estou, vou cuidar de outra coisa. Ei, onde está o real sacerdócio? ¿Dónde está o real sacerdócio? Nós, como real sacerdócio, devemos cuidar de todo o bem-estar dentro de nossa casa. E se aprendemos isto, se nós sabemos a responsabilidade que temos com o real sacerdócio, que não é só a parte espiritual que Deus passa a nós, e sabemos cuidar de nossa casa, já estamos preparados para que quando temos uma vitória para lograr, já sabemos que vêm lutas, vêm dificuldades, e já estamos preparados, e já sabemos preparar nossas famílias contra as adversidades que o inimigo põe em nossas vidas antes de lograr as vitórias. Sabe os patinetes, não? Que tem que pôr a rodilha assim e às vezes quer sair do lugar e não consegue, quer sair do sítio e não consegue, não? Sabe quando passa isto em nossas vidas? Quando sabemos o que devemos fazer, mas não hacemos. Sabemos da vitória, sabemos onde está a vitória, mas não conseguimos sair de aqui para chegar em la vitória. Não sabemos manejar o patinete para chegar em la vitória. Sabemos que está, mas nunca conseguimos pôr as manos nas vitórias. Nunca conseguimos estar na presença de las promessas de Deus em nossas vidas. Nunca conseguimos pôr em nossas manos, sentir as bendições de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque não conseguimos sair do lugar. Não sabemos. Porque sempre vai ter lutas, amados. Sempre vamos ter lutas. Sempre vamos ter lutas. E as lutas se intensificam quando estamos cerca da vitória. As lutas se intensificam quando estamos cerca da vitória. E aún mais quando logramos a vitória. Cuidado. Muitos perdem a bendição. Dizem, mas as bendições estavam em minhas manos. Pero não vigilou. Não estava vigilante e se perde a vitória. Pero não era promessa de Deus, era promessa de Deus. Pero depende de cada um de nós. Como vamos fazer para ter esta vitória e não perder a vitória em nossas mãos? O que vamos fazer? Vemos aqui uma parte importante, não só a conquista destes 31 reis, não? E de todo este território de Canaã, pero também depois que lograram as vitórias, como vamos repartir? Como vai ser a repartição? Como vai ser a repartição das promessas de Deus? Amados, como que estão aquilo que Deus tem como promessa? Qual é o plano de Deus para todo isto? Que é que tu família vai herdar destas bendições que Deus tem para ti. Porque é fácil dizer, Deus tem uma promessa em minha vida. Deus tem uma promessa em minha vida. Pero está bem. Pero, e tu família? O que tem com isso? Que vai receber tu família destas bendições, dessas promessas que Deus tem em tu vida? Aqui, Deus já estava ensinando. Repartir cada território
para cada tribo de Israel. Cada território para cada tribo de Israel. E vou dizer uma coisa agora que, para aqueles que não conhecem a palavra, aún bem pode chocar. Pode dizer, o quê? A tribo de Leví foi a única tribo que não recebeu territórios. Pero pode dizer, pero como pode ser, se Deus tem a promessa em la vida de cada um? Como pode ser? A promessa era para todo um pueblo, não só para 11 tribos, mas para as 12 tribos. Como pode Deus dar terra para todos e não dar para a tribo de Leví? Porque Deus diz que a tribo de Leví não necessitava de terra. Só a presença do Senhor bastava. Só a presença do Senhor era o suficiente. E que eles tinham a responsabilidade sacerdotal. A responsabilidade sacerdotal de cuidar das 11 tribos. Aonde não ter nada, aonde não se quedar com território, aonde tinha que cuidar das 11 tribos que receberam os territórios. Agora te pergunto, se Deus te hace promessas, e quando chega esta promessa, para pensar, essa promessa chega, mas quando chega esta promessa é repartida entre tu família, é repartido para tu casa, é repartido para tu esposa e para tus filhos. E Deus diz para ti assim, a responsabilidade, a hora que tu família foi bendecida, agora tu responsabilidade é cuidar de tu família, cuidar de tu esposa, cuidar de tus filhos, para que eles possam usufruir das bendições que estou ponendo em tus manos. E tu não vas ter direito a isto, porque só mi presença te basta. Só mi presença te basta. Sabe o que significa isto? Responsabilidade de Deus. Responsabilidade. Quando chega a promessa, quando tu pensas que vai ter ali direito a algo, Deus diz para ti, agora empieza a responsabilidade do sacerdócio. Agora empieza a responsabilidade de cuidar de tu família. Agora empieza a responsabilidade de ser coluna dentro de tu casa. Cuida para que todos possam ser salvos. Cuide para que todos possam estar na presença do Senhor. Cuide para que todos possam estar com a vida espiritual plena entregue ao Senhor. Cuide para que todos possam estar com uma vida em santidade. Cuide para que todos possam estar em uma vida sem enfermidade física. Cuida para que possam ter uma vida limpa, uma casa limpa, uma casa na presença do Senhor. Esta é a responsabilidade que Deus está ponendo para ti. É a responsabilidade que Deus dá para o real sacerdócio, para aquele que sirve ao Senhor. Só na presença do Senhor já te basta. Foi isto que Deus falou para Pablo, só tu presença te basta, tu não necessitas de mais nada, não necessita de mais nada, não necessita que quite o espinho de tu carne, não necessita que quite esta dolor que tu sente, porque só a presença do Senhor te basta, só a presença do Senhor te basta, e isto vai servir de exemplo para as 11 tribos, para as 11 tribos de Israel, isto vai servir de exemplo para o povo de Deus. Esto vai servir de exemplo para tu família, para tus hijos. Tus hijos vão mirar e dizer, mamá, papá, ¿qué está haciendo? Estou hablando com o Senhor, porque só a presença do Senhor já me basta. Oh, pode usufruir
Oh, glórias ao Senhor. Todos cuiden las bendiciones del Señor. Usa todo lo que Dios te dio, porque para mí solo la presencia del Señor me basta. Yo voy a decir una cosa, amado. Cuando hacemos esto al Señor, cuando reconocemos que solo la presencia del Señor basta, oh, la esposa mira así y dice, yo quiero ser así también. Tus hijos le miran cuando yo casar, quiero ser así, igualito a mi papá, igualita a mi mamá. Yo quiero también que solo la presencia del Señor me basta. La presencia del Señor ya es el suficiente para mi vida. Porque aprendi con un grande líder, o una grande líder en mi casa, que es mi mamá e mi papá. Aprendi com eles a solo depender del Senhor, a solo depender del Senhor, porque nada vai te faltar, nada vai te faltar. ¿Por qué estoy diciendo esto ahora? ¿Qué pasó con las tribus? Las 11 tribus necesitaban de una vida espiritual. Las 11 tribus necesitaban que cuidaba de la parte de la salud. Las 11 tribus necesitaban que tuvieran un cuidado especial por ellos. Y Dios puso los sacerdotes para cuidar de ellos. Los sacerdotes es que cuidaba del pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios, el sacerdote, no podría tener un territorio. Porque senão, quando necessitavam de ajuda, não poderiam ajudar. Se necessitava, se Deus te dá o território, se Deus te dá esta bendição, tu não vai estar mais pendente de tu família. Se Deus te dá esta bendição para ti, te dá este território, tu não vai mais estar pendente de tu casa, de tu família, de tu pueblo. Então, o que é que Deus hizo com o pueblo, com los sacerdotes, isso com o pueblo de Leví, repartiu cada um para um território, repartiu, tu vas a quedar ali com o território de Efraim, tu com o território de Manassés, e começou a distribuir, cada grupo, cada família, as famílias, iam se quedar ali distribuídas em los territórios, para poder cuidar de todas as tribos. Cada grupo de sacerdotes, cada grupo de levitas, tinha a responsabilidade de cuidar ali de uma tribo. Esta é a responsabilidade. Agora te pergunto, tu sabes qual é tu responsabilidade? Tu sabes qual é a responsabilidade que Deus te tem para ti? Vou dizer uma coisa. A primeira bendição que Deus te deu foi tu esposa. E tu esposa. A outra bendição que Deus te deu foi tus hijos. Ter a oportunidade de generar tus hijos ali, poder criar tus hijos, poder ensinar tus hijos. Então, aproveita essas bendições do Senhor e ensina tus hijos ao caminho de Deus, o caminho que eles devem caminhar. Depende de ti. Não posso ensinar a palavra se os niños não chegam à igreja. Não podemos predicar a palavra se não estão dispostos, se os padres nos ensinam. ¿Sabe por qué muchos no creen que Dios existe? Va a preguntar ahí fuera, ¿por qué cree que Dios no existe? Van a decir, porque mi padre también no cree, mi madre también no cree. Y hay personas que son creyentes y nunca enseñaron a sus hijos que Dios existe. Nunca enseñó a sus hijos que Jesucristo existe. Aí de repente chega a igreja, pero sus hijos se quedan ateus aí fora. Não querem conhecer a Deus, não querem saber de Deus, não querem estar na presença do Senhor e ainda burla de todo isto. Por quê? Porque faltou ensinança, faltou comprometimento com sua família, comprometimento com os filhos de Deus. Agora já vamos partir já para o final, já seguindo. Uma coisa importante que vi de Josué em meus estudos, como Josué aprendeu. Ele saiu do Egito por el poder de Deus. Ele viveu no deserto por el poder de Deus, recebendo maná, coluna de fogo. Ele submeteu ao liderazgo de Moisés, superou a morte de Moisés, escutava a Deus, obedecia a Deus, liderou um povo e conquistou a promessa de Deus. Josué aprendeu a estar delante de sua vitória. Agora, para ter vitória, há que estar disposto. E, para ter vitória, há que estar disposto a aceitar a Deus, a Jesucristo, obedecer, ser sumisso, liderar. Empieza o liderazgo
Primeiramente, não é liderar sua casa. Primeiramente, lidere a si mesmo. Aprenda a liderar a si mesmo. Aprende a liderar a si mesmo. Já sabemos que o corpo sigue os sentidos. ¿Sí? La alma ou vai seguir o corpo ou vai seguir o espírito. Vai depender de cada um de nós. Aí devemos ser líderes. Primeiramente, ser líderes de mim mesmo. Para saber se tenho que seguir a Deus, então vou me ensinar como tenho que fazer para seguir ao Senhor e lograr as bendições do Senhor. Ter conhecimento da palavra. Renuncia lo que muitos não querem. Muitos têm dificuldade. Eu não vou renunciar. Eu não vou deixar de escutar música do mundo. Eu não vou deixar de sair e beber. Eu não vou deixar o cigarrillo. Eu não vou deixar de usar drogas. Eu não vou deixar de la prostituição. Se não conseguimos deixar isso, não conseguimos partir para a conquista de las terras prometidas, a conquista de Deus. Então, é importante lá renúncia. O cristiano hay que renunciar. Bautismo nas águas, que é renúncia. Renunciar ao viejo homem e ser novo em Cristo Jesus. Não sou mais eu, mis voluntades, a vontade de Cristo em mim. Há que entender isto. Há que ter santidade. Há que adorar a Deus. Adorar. Quer ter vitórias? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Usa tu boca só para adorar a Deus. Usa tu voz só para glorificar ao Senhor. Não usa tu voz para cantar música do mundo. Não usa tu voz para cantar coisas aí que não agrada a Deus. Ou tu usa tu voz para adorar ao Senhor ou para adorar a Satanás. A eleição é tua. Mas se tu queres a vitória, há que adorar a Deus. Há que buscar sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Há que ter a unção. E a unção, já aprendemos que a unção leva lá a autoridade. Quem tem a unção de Deus tem a autoridade. E quem tem a autoridade tem o poder de Deus. Então, unção que camina junto com a autoridade e junto com o poder. Só conseguimos as coisas porque temos poder contra Satanás através de Cristo, através do Espírito Santo que vive em nós. E também ter o shalom de Deus, a paz de Deus, porque só podemos lograr, amados, as bendições se tu confias. E se confia, tem paz. Se tu confias em Deus, mesmo na hora que tu vê, dizer assim, nunca vi uma situação tão difícil, não conheço um ser humano que passou por esta situação. Pero tu diz assim, pero eu tenho paz, eu estou bem, não te preocupes, eu tenho paz, te preocupes contigo, porque eu sei que meu Deus que permitiu que eu passara por esta situação, este mesmo Deus vai me quitar desta situação. Este é paz, este é shalom de Deus. E se temos este em nós, amados, vou dizer uma coisa. Tu já tens uma nova família em Cristo. Tu família já está transformada em Cristo Jesus. Tu família já está ali preparada para o sacerdócio real. Tu família já está entregue ao Senhor. Pero diz, pastor, eu miro, pero não vejo. Pero estou dizendo, receba por fé. Se tu estás seguindo a palavra de Deus, receba por fé. Aquela família que tu tinha quando saiu de tu casa, não é mais esta família que tu tens. Tu tens agora uma nova família que entrega ao Senhor, uma família que obedece ao Senhor, que quando tu chegar em tu casa, tu já vai ver coisas novas, já vai ver coisas novas, transformadas, cambiadas. E agora, só para terminar, vamos em Mateus capítulo 11, 12. Quero ler por aqui. Mateus 11, 12. Vou terminar aqui. Diz assim a palavra de Deus. Desde os dias de Juan Bautista hasta ahora, o reino de los cielos sufre violência e los violentos los arrebatam. Amados, não pensa que tu vai ter vitória sentado, tumbado em casa, descansando, mirando tele. Porque o reino de Deus se conquista a força, luta. E esta luta, primeiramente, é contra nós mesmos, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando tomamos uma decisão de não fazer mais o que hacíamos, já empieza uma grande guerra, uma grande batalha.
Porque aquelas pessoas que te seguiam, que estavam contigo, quando tu estavas em el pecado, el dia que tu tomaste a decisão, aquelas pessoas já não querem mais. Porque já não é mais acordo em tinieblas e em luz. Agora é uma nova vida em Cristo. Para ti e para tu família. Pero acuérdate, para esto há uma conquista. Para esto há lucha. Porque para ter Jesus é só confessar Ele como Senhor e Salvador. Pero não está dizendo que é só para dizer que Jesus é meu Senhor e Salvador. É confessar. Se confessa algo que se hace, se confessa algo que se pratica, se confessa algo verdadeiro. Se Ele é meu Senhor e Salvador, é porque realmente Ele é meu Senhor e obedeço a este Deus Todo-Poderoso. Obedeço a esse Jesus Cristo e tenho a certeza de minha salvação. Amém? Reciba em nome de Jesus Cristo para a glória e honra do Senhor. Vamos já a